Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Achei interessante uma pessoa aqui está dizendo assim: Padre Fábio, o amor é uma imposição, um dever ou é uma virtude? O que você acha, Cristian? Perguntinha boa, né? O amor é um dever, uma imposição ou é uma virtude? O que essa cara está querendo dizer aqui? Justamente, né? Se fosse fácil, Cristian está dizendo, não seria um mandamento. É interessante que o amor, ele condensa as duas possibilidades. Feliz daquele que conseguiu amar, porque houve a empatia natural, né? O que é o amor? É o processo do querer bem. A gente fala tanto de amor que a gente corre o risco de deixar de compreender o verdadeiro significado do amor. Amar é querer bem. Quando você diz ao outro, eu te amo, tanto é que eu, quando era criança, eu só achava que podia dizer eu te amo o homem para a mulher. Não é assim? A gente não tinha isso no passado? Era uma expressão típica de quem estava apaixonado. De um amor que erótico, poderia dizer, né? Ou apaixonado. Eu me lembro que a primeira vez que a gente começou a ouvir isso, pai dizer para o filho, o amigo dizer para o outro, Nossa Senhora, a gente tinha medo dessa expressão. Dizer eu te amo, quando eu tenho a coragem de dizer isso, significa que eu lhe quero bem. Querer o bem pode ser um dom, mas é também uma imposição. A partir do momento que eu vivo a dinâmica do cristianismo dentro de mim, eu tenho, por obrigação, querer bem a todos. Gente, aí vem uma distinção muito sutil, que pode ser perigosa, se a gente não compreende bem. Querer bem é você estar sempre favorável à felicidade do outro. Eu não vou fazer absolutamente nada para prejudicar a sua felicidade. Eu não vou fazer absolutamente nada para atrapalhar a sua vida, e eu estarei sempre comprometido com o seu bem. Eu não serei violento com você, não é? Todas as formas de violência. Eu não seria agressivo com você com as minhas palavras, eu não serei deseducado. Lisura, essa é uma palavra que a gente precisa retomar. Nós somos muito deseducados com o outro. Às vezes nós nos sentimos no direito de dizer ao outro tudo, quando na verdade eu não tenho o direito de dizer tudo ao outro se eu não tenho intimidade com ele. Às vezes nós ultrapassamos demais os territórios dos outros e às vezes a gente diz mais do que deveria dizer. Às vezes nós somos invasivos, nós perguntamos mais do que deveríamos perguntar. Outro dia mesmo vivi uma situação lá em Belo Horizonte, uma grande amiga minha de repente contou uma história que ela estava tão irritada, porque alguém foi invasivo com ela, fez uma pergunta que não fazia parte do contexto daquela intimidade. Não tinha intimidade para a pergunta, para interferir tanto na vida. E ela estava chateada, irritada, e com razão. Querer bem é isso. Eu tenho um comprometimento cristão com o mundo. Eu não vou viver para fazer mal. Eu não vou viver para difamar. Ainda que eu não concorde com o outro. Ainda que eu não tenha nenhuma comunhão com o jeito de pensar do outro. Eu posso tratar as diferenças, mas vou respeitar. Não preciso ficar atacando, não preciso ser grosseiro, não preciso usar palavras que vão menosprezar, que vão humilhar. Não há necessidade disso. Eu posso não concordar com o outro, mas eu vou ter a lisura de não concordar com elegância. Isso faz parte da vida. É berço. A gente aprende, ou então a gente depois vai correr atrás para ter. A gente falar menos, né? A gente não ser tão repetitivo, a gente não ser tão espalhafatoso nas nossas comunicações. Você ter aquele limite de você saber até que ponto você pode dar palpite
na vida do outro. Mas você quer bem. Mas não significa que você tem que estabelecer vínculos de proximidade, porque você vai ter o seu grupo de amizade, você vai ter o seu grupo de proximidade. Isso é direito seu. E só vai fazer parte da sua intimidade, só vai entrar na sua casa, só vai fazer parte do seu mundo aqueles com quem você estabeleceu um vínculo de confiança, de segurança, não é assim? De fidelidade. Ninguém fica amigo da noite para o dia. É construção, amizade é construção. Agora, o amor, ele será sempre uma regra para todo e qualquer relacionamento que quer ser cristão. Eu perdi aqui a pessoa que falou, era não sei o que, o sobrenome Faria. E eu lembro que ela estava dizendo assim, padre, como é que eu posso... Ela, pelo jeito, estava vivendo um conflito, que o Twitter é muito complicado, né? Às vezes a pessoa quer conselhos aqui. Não. É muito mais interessante isso, propor uma reflexão. Porque em 140 caracteres, a gente não tem como tratar questões, às vezes, tão sérias que as pessoas apresentam aqui, e mesmo porque Twitter não é MSN, né? Para a gente ficar... É muita gente falando ao mesmo tempo. Então é um lugar que a gente pode até propor uma outra reflexão, mas é um lugar muito restrito de comunicação, senão essa comunicação mais leve que a gente faz no dia a dia, que eu acho absolutamente saudável, de aproximação. A gente se sente mais próximo das pessoas. Mas ela estava dizendo muito num contexto assim, padre, eu estou com dificuldade de retribuir amor a alguém que me trata muito bem. Aí ela perguntava, amor é virtude ou é uma imposição? Eu diria que será sempre uma imposição e, vez em quando, vai ser em nós uma experiência maravilhosa de gratuidade, de virtude, que nos realiza muito e que são situações que você vai encontrar pela vida e que você vai saber diferenciar quando é uma imposição, eu preciso amar porque eu preciso respeitar, eu não vou denegrir, eu não vou sujar o seu território, porque eu tenho respeito por você, eu cuido bem de quem é você, mas ao mesmo tempo também vivo na minha experiência essa possibilidade de ter sempre alguém que vai fazer parte da minha vida de uma maneira diferente. Padre Fábio, tenho 50 anos e depois que descobri o seu programa através de uma amiga, nunca mais deixei de assistir. Tem sido uma bênção na minha vida e da minha família. Tenho uma dúvida sobre uma música que o senhor canta, quando o senhor diz, se os bons combates, eu não combater. Eu pensei, por que combater os bons combates e não os maus? Veja bem, Maria Inês, combater os bons combates ou combater os maus pode ter o mesmo significado desde que você interprete bem a frase, né? Quando eu vou para combater os bons combates, significa que eu vou lutar para que prevaleça tudo aquilo que é bom. Eu não quero que haja a prevalência do mal. Então eu vou cortar o mal pela raiz como? Na ação do bem. Então veja aqui. É uma ação de complemento. Toda vez que eu combato o bem, com o bem, né? Não é combater para não acontecer. É combater para que haja, para que aconteça. Eu vou lutar para que o bem aconteça. No avesso desta ação, que gera a bondade, que incentiva o crescimento da bondade, nós já temos naturalmente a neutralização das forças do mal. Vou lhe dar um exemplo. Eu trabalho com um grupo de 22 pessoas. O tempo todo eu viajo com 22 pessoas. Nossa equipe de trabalho é muito grande. E uma coisa que eu sempre digo para eles, aliás, a gente vive assim uma alegria tão grande de ser quem a gente é, de fazer o que a gente faz, de realizar a missão que a gente realiza, porque é uma satisfação o tempo todo no grupo. Nós temos uma prevalência de uma harmonia muito grande. O Christian sabe disso, já viajou com músico e sabe como é complicado ter essa harmonia, porque geralmente o artista e os músicos são artistas, são egos muito inflados, né? Às vezes é muito difícil de conviver. E nós temos, gente, uma alegria muito grande de... Eu posso dizer, testemunhar isso para vocês, que eu sou muito feliz com o grupo que eu tenho o tempo todo do meu lado, por uma razão muito simples. Nós temos muita harmonia. São poucos os momentos em que a gente
tem o registro de um estresse, de uma situação complicada. Não. Todo mundo muito feliz, muito participativo. E eu sempre digo isso lá, olha minha gente, a nossa luta é constante. Por quê? Porque a partir do momento que nós, até ontem nos ensaios lá do DVD, eu estava no Rio de Janeiro, o Maurício, que é o nosso maestro, ele disse assim, padre, eu convivo mais aqui com o pessoal da banda que com a minha família. E é verdade. A gente passa mais tempo entre nós do que nas nossas famílias. E eu fico impressionado de ver o tanto que dá certo. Teria tudo para dar errado. A gente fica vendo, você sabe o tanto que a convivência no dia a dia, isso vai criando arestas, né? E aí eu falo, minha gente, a nossa harmonia não será quebrada se todos os dias nós renovarmos o nosso compromisso com a bondade. Se todos os dias a gente renovar o nosso compromisso, olha, nós não queremos que cresça entre nós o que é ruim. Então, se houve uma fofoca, um comentário maldoso, de alguém falando mal do outro, a gente não permite, é preciso que aquilo seja cortado na raiz. Isso é combater o bom combate. Isto é, você estabelece uma cruzada, né, uma luta para que prevaleça o que é o bom da vida. E quando você faz o trabalho, quando você exerce esse artesanato do bem, né, porque o bem é um artesanato, se você vai lá e faz com que o bem prevaleça, automaticamente você está impedindo a prevalência do mal. Essa é a luta de todos os dias, e não é só um privilégio e nem uma tarefa que eu tenho que viver. Todo mundo tem. Descubra aí onde é que está o seu grupo, quais são as dificuldades que você tem como grupo, e você vai saber muito bem onde é que você tem que trabalhar esse bom combate. Isso é uma questão de sobrevivência para nós, minha gente. Você já imaginou? Você trabalha num ambiente onde você tem lá 5, 6 pessoas. Se o mal começa a prevalecer, a vida fica insuportável. A gente fica vendo, né, a narração de tantas histórias violentas. Liga a televisão e você vai ver. É o relato todos os dias de crimes hediondos acontecendo entre nós, de uma onda de violência crescendo. Por quê? É a prevalência do mal? O mal de alguma maneira está muito grande entre nós. Por quê? Porque ele encontra adeptos. Ele encontra pessoas que, ao não combaterem para que o bem prevaleça, acaba dando um espaço para o mal. Porque é um problema muito sério, porque às vezes a gente acha que a maldade está somente em quem faz. Não, a maldade está também em quem é omisso com o bem. Se eu posso fazer o bem e não o faço, se eu me acomodo, então de alguma maneira eu estou permitindo que o mal prevaleça. Isso é complicado, sabe por quê? Porque às vezes nós corremos o risco de ficar com uma consciência adormecida, né? Você acha que, eu não faço mal a ninguém, mas também não promove o bem. Veja bem, é uma situação extremamente perigosa. É por isso que, volta ao início do programa, quando a gente faz esse pacto com Jesus, nós estamos fazendo um pacto com a sociedade também, um desdobramento. Porque a partir do momento que eu tenho em Jesus um referencial para eu ser melhor, a sociedade onde eu vivo vai ser beneficiada com o meu jeito de ser. Se eu não sou um homem fofoqueiro, se eu não sou um homem que faz contenda, se eu sou um homem que não quero prejudicar ninguém, se eu procuro ser correto nas minhas coisas, se eu procuro ser correto com as pessoas com quem eu vivo, eu estou beneficiando o mundo com a minha bondade e naturalmente estou impedindo que o mal cresça dentro de mim. Agora, digamos que você não faz o mal, mas também não faz o bem. Você é um território neutro. E o território neutro é sempre perigoso. Eu sempre pensei assim, porque eu gosto muito de ler, né? Para mim, a leitura é um meio muito eficaz para a transformação do meu jeito de ser. Eu supero os meus paradigmas, né? O meu jeito de pensar é lendo. Por que eu fico intrigado com a leitura? Porque quando eu ocupo a minha cabeça com uma boa leitura, então tudo bem, estou aqui,
Eu sei que esse livro é bom. E eu tenho certeza que esse livro vai interferir em mim. O que eu faço? Eu ocupo a minha mente com aquela leitura boa. Automaticamente eu estou neutralizando. Eu estou impedindo que as coisas ruins no mundo aconteçam e tenham espaço para crescer dentro de mim. É isso? Combater o bom combate. Com bons hábitos. Eu vou lá então começar a ter um estilo de vida um pouco melhor. Por quê? Porque eu mereço. No primeiro momento eu penso que eu mereço essa boa leitura. E consequentemente, porque faço uma boa leitura e tenho a minha vida transformada, eu começo então a transformar também os que estão ao meu lado. Combate o bom combate, luta pelo bem, impede o mal e ainda transforma o espaço que a gente vive. É assim que a gente dá conta da vida. À medida que nós articulamos e convocamos os nossos dons, as nossas possibilidades e colocamos tudo isso ao nosso favor. Porque ninguém gosta de sentir-se inútil. Às vezes nós vamos ficando entristecidos, nós vamos ficando rudes, como se houvesse um rancor, não é verdade? Às vezes a gente encontra pessoas tão rancorosas, vivem a partir do rancor, se movimentam a partir do rancor, falam a partir do rancor. O rancor é aquele eixo giratório que faz com que aquela pessoa seja quem ela é. Tem que quebrar isso. Joga uma aguinha ali, joga uma sensibilidade naquele momento, naquele lugar, para que o rancor não continue prevalecendo, para que o rancor não continue falando mais alto. Essa vida é curta demais para você perdê-la com seus dissabores, para você desperdiçá-la com sentimentos que não são nobres, mesquinhos. Joga uma água sobre esse terreno árido para que você volte a acreditar nos recursos que Deus lhe deu, e então você vai viver a dinâmica dessa música. Deus cuida de você à medida que você recruta os dons que Ele colocou na sua história. Por isso que não cabe preguiça no processo existencial. Ainda que você não acreditasse em Deus, se você levasse a sua vida a sério, já seria o suficiente para você convocar a sua coragem e não admitir a preguiça na sua vida. Na preguiça ninguém chega a lugar nenhum. Ninguém pode segurar um ser humano que administra bem as possibilidades que tem. Ninguém pode segurar um ser humano que optou por ser bom, que optou por fazer a bondade lhe dada como um dom sagrado frutificar, florescer, porque todas as pessoas que estiverem ao seu redor serão beneficiadas com a sua bondade. E é muito gratificante. É um fruto da fé em nós, quando nós identificamos os frutos, né? Os outros frutos, já é um fruto anterior. Deus me concede esse fruto. E quando eu me alimento com esse fruto que Ele me deu, eu começo a produzir outros. São desdobramentos. Essa fé nunca termina. Que a partir do momento que eu sei que sou cuidado por Deus, e na experiência de saber me cuidado, eu começo a agir respondendo com o cuidado que eu preciso ter com aquilo que me deu. A fé é sempre a experiência do cuidado, porque se a gente não se sabe cuidado, a gente não confia no outro. Desde pequeno a gente aprendeu a exercer essa confiança natural nas pessoas. Eu caminho na direção da minha mãe quando estou dando os meus primeiros passos, porque eu sei que ela não me deixa cair. Ela estará ali para me sustentar. Fé e cuidado são duas palavras que caminham juntas. São duas experiências complementares, poderíamos dizer. À medida em que eu confio, eu me sinto cuidado, e à medida que eu me sinto cuidado, eu confio. Não esqueça mais disso. Fé é isso. Fé é você acreditar que uma riqueza interior lhe foi dada, e que a partir do momento que você recebe essa riqueza, você é convidado a cultivá-la. Por isso que não é uma via de uma mão única. São duas. Deus me concedendo e eu trabalhando sobre aquilo que Ele me concedeu. Aí, minha gente, ninguém segura a gente. Ninguém segura um ser humano que está vivendo a dinâmica da fé.
essa fé que nos vem do céu e que mexe na terra da nossa história. Volto a dizer, ninguém pode segurar um ser humano que sabe administrar bem a si mesmo. E talvez esse seja o nosso maior empenho. O resultado da fé em nós é quando nós reconhecemos que Deus cuida de nós, em nunca nos negar os instrumentos para a nossa alegria, para a nossa felicidade, mesmo quando os tempos são ruins, mesmo quando a vida parece ser cruel. O resultado da fé ali é a gente permanecer em pé, mesmo quando tudo parece ruir ao nosso lado. E é interessante que dentro do contexto das religiões, confiar em Deus é, antes de qualquer coisa, a gente sentir-se cuidado por Ele. Eu, na minha experiência de fé, sei que Deus cuida de mim. Me supre de todas as minhas necessidades como pessoa. Por quê? Porque Ele é a origem de todos os meus dons. É como se Ele fosse um grande presente que eu recebi, que é tão grande, que não cabe dentro de nenhuma gaiola, de nenhuma caixa. Então eu vivo para desvendar o presente que Deus me dá diariamente através da minha vida. E aí, nós estamos vivendo a dimensão mais profunda do processo de fé, que é justamente você sentir que Deus transforma a sua maneira de se enxergar, Deus transforma a sua maneira de enxergar o outro, Deus modifica a maneira como você olha para o mundo. Você se recebeu de Deus. Ainda que você tenha todo o código genético da sua mãe, do seu pai, você tem uma herança genética, tudo isso lhe foi dado por Deus. É bonito a gente confiar nessa providência que antecede todo o movimento humano. Porque aí você salvaguarda a graça de Deus e ao mesmo tempo não despreza o esforço humano. Porque eu não fiz nenhum esforço para receber o que eu recebi. Mas por outro lado, eu fiz esforços para que eu pudesse desenvolver aquilo que eu recebi. Não é assim na sua vida? Aí você identifica que nós somos todos iguais. Eu cá estou vivendo os meus conflitos, os meus desafios, para poder permanecer em pé, para continuar acreditando como eu acredito, mas eu preciso recrutar diariamente os meus recursos humanos, olhando para eles como dons divinos que me fazem prosseguir no caminho, para não desistir, para não perder o amor pela vida, para não perder o elan vital. É assim? É assim que faz. Não é nenhuma resposta mágica, não é nenhuma receita mágica. Mas se você quiser dar significado aos seus dias e viver a sua vida com um pouco mais de leveza, você terá de recrutar todos os dons que Deus lhe deu diariamente. De nada adianta Deus lhe dar um dom, lhe conceder uma vocação, isso é, um chamado, uma voz interior que conclama todos os seus recursos humanos, se você não se colocar a caminho na realização, ou até mesmo na identificação desses recursos que lhe foram dados. São esses recursos que nos sustentam existencialmente. As possibilidades são muitas. Um ser humano nunca esgota todas as suas possibilidades, tamanha a riqueza que ele recebeu. Eu, você, nós ainda não chegamos nem na metade do conhecimento de tudo aquilo que nós podemos como gente. É isso que nos sustenta, é isso que faz a existência ser suportável, porque existir não é fácil. Sentir esse corte existencial diariamente, a nos doer, a nos desafiar, por quê? O desconforto faz parte do processo. Ainda agora, há pouco tempo, lá em Teresina, tive a oportunidade de conhecer a Renê. Uma mulher que perdeu o filho num desastre aéreo. E naquele mesmo acidente morreu o sobrinho dela. Era o filho único dessa mulher. Ela me abraçou ali naquele momento. Ela chorava tanto. E ao mesmo tempo que ela chorava, ela interrompia aquele choro de repente e começava a falar
tudo aquilo que estava pesado no coração dela, e ela se denunciava, sabe? Ela dizia: eu não consigo perdoar a Deus pelo que aconteceu, eu não consigo perdoar a vida pelo que aconteceu, eu estou me sentindo no prejuízo, eu só tinha um filho, por que Deus me arrancou esse filho? Isso acontece quando a vida nos dá um golpe assim, que a gente não tem explicação para esses golpes. Eu posso até recrutar os recursos da minha fé para me ajudar a conseguir ficar em pé, mas não me responde. Minha gente, a religião que se pretende a ser honesta, ela não dá respostas mágicas para ninguém, porque a fé não é uma resposta mágica. A fé é como se fosse um esqueleto, sabe? Que a gente tem que encher de carnes humanas, de significados humanos, para a gente continuar em pé. O esqueleto nos foi dado por Deus, é Ele que nos põe em pé. Agora os recheios são humanos, e ela queria arrancar de qualquer maneira uma resposta minha. E é claro que eu não ousei dar nenhuma resposta pronta para ela. Ali naquele momento, aquela mulher recrutava dentro dela, ela estava expondo tudo aquilo que era desassossego, desarmonioso, sabe? Aquela falta de harmonia interior que colocava aquela mulher com um coração duro naquela hora. Porque a fé consiste em reconhecer um cuidado que antecede todos os meus esforços. Deus continua me dando a capacidade de perdoar, por mais duro que tenha se tornado o seu coração, porque às vezes acontece. Às vezes acontece. A vida vai sendo cruel com a gente, as coisas ruins vão acontecendo, o coração da gente vai ficando duro, a gente vai perdendo a capacidade de amar o outro. Isso não é um problema só seu, não. É um problema meu, é um problema do Christian, é um problema de toda essa equipe que trabalha aqui. É um problema dos homens mais santos da história. É um problema que está presente nos corações mais bem intencionados. Não se sinta pior do que nós, ou não se sinta pior que os outros por causa disso. Coração duro existe em todo lugar, ainda que ali exista muita gente santa, corações duros estarão ali. E ali naquele momento, eu sentia que por mais que aquela mulher desafiasse Deus, o esqueleto da fé estava ali nela. O que faltavam eram os enxertos humanos. Porque a vida daquela mulher estava realmente muito pobre. A casa daquela mulher estava muito pobre. Por onde andava o menino que tanto deu alegria a ela? Todos os significados daquele filho na vida dela foram ceifadas com um avião que caiu. E caiu também o mundo. Caiu também todo o contexto que sustentava os significados daquela mulher. Ninguém nos prometeu que seria fácil. É aí que entra a experiência da confiança. É aí que entra a bonita experiência da fé. O papel da fé sendo um pano de fundo para esse existir que é tão conflituoso, mas ao mesmo tempo é tão prazeroso. Eu confio, porque eu me sinto, me experimento, cuidado por uma força superior. Que não tem o papel de facilitar a minha vida, de torná-la isso ou aquilo, de fazer com que meus caminhos fiquem mais breves, menos distantes. Não, não é assim não. Seria uma ingenuidade da nossa parte acreditar que Deus vem para facilitar a nossa vida. Deus vem para nos fortalecer. É disso que nós estamos falando. A experiência de fé, nós não conseguimos mensurar. O que a gente sabe é que às vezes os acontecimentos retiram a nossa inteireza e dão a gente um coração duro, então é natural. Você não pode se sentir pior por ter esse coração duro. Agora, você pode sentir-se motivado a permitir que todos esses recursos que nos chegam pela graça de Deus, a alegria, a esperança, que são coisas que moram dentro de você, e que às vezes ficam soterradas por causa dos fatos, da mesma maneira como a esperança, a alegria, a fé, a perseverança, essas virtudes
estavam escondidas no coração da Renê. Por isso que acreditar de maneira madura em Deus é você convocar diariamente os seus recursos, acreditando que esses recursos têm uma origem divina. Foi Deus que me deu. É Deus que me dá a fé, é Deus que me dá a coragem, é Deus que me dá a disposição, é Deus que me dá a alegria. E você pode enumerar todos os elementos que fazem a vida da gente ser mais interessante, valer a pena. Porque às vezes a gente não sabe administrar as coisas ruins que nos acontecem. É como aquela mulher que perdeu um filho, é como aquela mulher que perdeu o marido e perdeu o chão da sua vida. Só que aí você coloca uma origem sagrada em tudo isso. Então a minha coragem não nasce de mim. Ela pode até brotar em mim, mas ela tem uma outra origem. Ela vem de Deus. Está vendo a diferença? Como a preposição, a teologia mora nas preposições. É de Deus em mim. É uma força de Deus em mim. Até quando eu vou perdoar alguém, se eu já estou arrependido, é porque a graça de Deus já me fez reconhecer o meu erro. Eu por mim mesmo, minha gente, marcado pelo pecado como sou, você, marcado pelo pecado como você é, você teria uma dificuldade imensa de reconhecer por você mesmo que você errou, que você pecou. E o que acontece para a gente? O que a gente pode fazer para recrutar isso de volta? É igual uma semente que está numa terra árida. Precisamos aguar, precisamos cultivar. Aí é a hora dos amigos, das pessoas que estão ao redor, do padre, do pastor, do monge, daquela pessoa que a gente sabe que é espiritualizada, que pode até não pertencer a nenhuma religião, mas tem uma presença de Deus tão grande no coração, que uma palavra que diz faz diferença para quem escuta. Onde a gente menos espera, as sementes do verbo estão sendo germinadas, a presença de Jesus, ainda que de maneira oculta, sem ser revelada, sem esse nome ser dito, está acontecendo lá. Ou você acha que Jesus fica privado com os muros das igrejas? Ou você acha que Jesus vai deixar de acontecer no coração de uma pessoa porque ela não está na mesma pertença religiosa que nós? Jesus acontece onde quer e onde pode, onde ele encontrar um espaço para fazer florescer todos esses recursos humanos, todos esses enxertos que fazem o complemento do esqueleto, ele vai fazer. E se estiver num terreno árido, se esses dons estiverem colocados em terrenos áridos, faça o seu esforço de jogar uma água sobre eles. Como é que a gente joga água sobre os dons? Abrindo mão daquilo que é negativo, prestando atenção nas coisas bonitas da vida, sensibilizando a sua alma com uma música interessante, com um poema que possa fazer bem ao seu coração, com uma leitura que possa ajudar a abrir o seu horizonte. Um livro faz tanta diferença na nossa vida, minha gente. Uma leitura boa, não é verdade? É impressionante o quanto é difícil a gente estabelecer o limite. Quanto é que do meu território eu vou conceder que o outro possa entrar e tomar posse? Que amizade, relacionamento é sempre isso. É a autorização de que o outro entre na nossa vida. E nem sempre o outro entra com responsabilidade. Eu encontro muita gente machucada pela vida justamente porque uma outra pessoa entrou no seu território de maneira desrespeitosa. Machucou, jogou ali o seu lixo e depois foi embora. Só que com um detalhe: levou embora daquela pessoa toda a força que ela tinha para os seus recomeços. Isso é sequestro da subjetividade. Quando a gente passa por uma experiência de afeto em que o outro torna-se o proprietário das nossas decisões, quando a gente se torna incapaz de decidir, quando toda a minha vontade fica nas mãos do outro, quando o outro começa a ter tanta ascendência sobre mim, a ponto de me impedir de tomar as minhas decisões. Todos nós enfrentamos isso, minha gente. É um desafio muito grande. Pai, mãe,
na relação marido e mulher, na relação com os filhos. Educar o filho para ser livre é um desafio muito grande. Educar um filho para que ele aprenda a ter autonomia, né? Autonomia é um processo difícil da gente chegar. Na vida, a autonomia não chega facilmente, não. A gente precisa lutar. Mas essa autonomia, ela também não pode ser interpretada como libertinagem. Agora ninguém manda em mim, eu agora não tenho mais regras. Não, não é assim não. É o contrário. A autonomia é o pleno conhecimento das regras. É o ser humano situado no contexto de regras e possibilidades. É interpretar a regra como um caminho seguro para o meu agir. Autonomia é isso. Quando eu vou tomando posse de mim, eu vou tomando posse do que eu posso, né? Do poder, e tomo posse daquilo que eu não posso também. Eu sei quem eu sou. Não sou uma ilusão. No livro a gente trabalha esses conceitos, né? Ser pessoa, a filosofia nos ensina, sobretudo no contexto judaico, e depois a antropologia cristã vai aprofundar isso. Ser pessoa é a gente estar sobre esses dois pilares. Eu tenho posse de mim e depois me disponho ao outro. Eu sou dono de mim. Eu tenho cada vez mais um controle dos meus afetos, das minhas reações. Eu tenho um conhecimento da minha realidade, do meu contexto. Eu sei de onde eu nasci. Muitas vezes eu sei interpretar o momento de hoje a partir do meu passado. Eu tenho uma visão mais ampla sobre mim. Eu sei por que às vezes eu ajo dessa ou daquela forma. Isso é ter a posse. É você estar mergulhado nessa missão de ser o seu dono. Um exemplo muito simples. Quando eu sinto ciúme de alguém, quando eu começo a querer o outro para mim, eu preciso tomar posse de mim. Preciso ter consciência que eu não tenho direito de sentir isso. Eu não tenho o direito de agir na direção do outro tomado por esse sentimento de posse. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu perco um pouco a minha capacidade de ser eu, porque o ciúme vai me fazer agir de um jeito desonesto comigo mesmo. Eu vou começar muitas vezes a perder a minha vida de vista para ficar olhando o que o outro está vivendo. Toda vez que eu tomo consciência de um defeito meu e começo a trabalhar para superá-lo, de alguma maneira eu estou tomando posse de mim, do meu território. E quando eu luto para que esta tomada de posse seja cada vez mais um processo constante, eu vou acelerando então este primeiro pilar do conceito de pessoa. Eu me possuo. Você se possui? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Você já se possui? Você já tem conhecimento das causas do seu agir? Por que você é tão ciumento? Por que você é tão aborrecido? Por que você é tão orgulhoso? Você é mentiroso? Por que você mente tanto? Ninguém é mentiroso por acaso. Veja bem. Tomar a posse de si, você já se possui, é estar consciente de tudo isso. É claro, gente, nós nunca vamos ter consciência plena das coisas, mas é uma maneira muito interessante da gente controlar o nosso temperamento. Quando você sabe que você é nervoso demais, você precisa conhecer onde é que está a causa deste nervosismo. São as inseguranças? Você tem medo de que alguém saiba mais que você? Em um determinado momento da sua vida você foi humilhado? Ou alguém mandou muito em você e agora você quer mandar em todo mundo? Volto a dizer, ninguém é por acaso. E quando a gente vai mergulhando neste autoconhecimento, a gente vai tomando posse da propriedade, né? Como se a gente fosse passando a nossa escritura para o nosso nome, né? O território é seu, mas você ainda não tem a escritura. O autoconhecimento, o esforço que você faz para se conhecer ao longo da vida, é uma maneira de passar a escritura para o seu nome. Aí tudo bem. Você só pode dar para o outro aquilo que é seu.
Como é que eu vou me dar como pessoa se eu não sou meu? Se eu ainda não sei me controlar, se eu ainda não tenho equilíbrio nas minhas ações, se eu ainda sou um potro, sem doma, como é que eu vou me doar ao outro? Como é que eu vou dar o amor ao outro se eu ainda não tenho o meu próprio amor? Se eu ainda não me amo, se eu ainda não me respeito, como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou respeitar o outro? E aí entra a grande questão. O conceito de pessoa nos ensina: só pode dar-se ao outro aquele que já tem o que se é. Aquele que se possui pode se dar ao outro. E aí, gente, nós vamos entender por que você vai encontrar algumas pessoas pela vida tão generosas, tão livres, tão capazes de amar sem exigências. Porque elas já se possuem. Elas já perderam essa bobagem dessa vaidade, da autoimagem, dessa coisa, o que os outros estão pensando de mim, né? O que os outros estão achando a meu respeito? Já passou essa fase. Ela já está se lixando para isso tudo. Para ela importa o que ela é, o que ela sabe de si mesma, o que ela já conseguiu no seu processo humano. E aí você vai entender uma doutora Zilda Arnes, uma mulher que morreu lá no Haiti se doando. Diz que o filho dela, antes dela viajar, falou: mamãe, não vai não, a senhora está tão cansada. Diz que ela sorriu para ele e disse: meu filho, como não vou? Se essa é a minha vida, ficar não é a minha vida. A doutora Zilda Arnes descobriu isso. Por isso ela era tão livre para deixar o seu mundo e ir à busca do mundo dos outros. Ela já tinha criado tudo que tinha que criar, já tinha dado finalidade a tudo que ela precisava encaminhar. A família já estava encaminhada, ela foi se dedicar à caridade. Aí você entende por que uma irmã Dulce existiu, Uma mulher com uma capacidade imensa de se doar. Porque se possuía. Ela era dona dela. Aí o amor fica mais puro. Por que a gente estraga tantos outros? Com o nosso amor doente, com o nosso amor possessivo, com o nosso amor irresponsável. A gente age em torno desses ciúmes que a gente sente, a gente mente, a gente arma contra os outros, a gente joga o outro fora, porque a gente não quer ser incomodado, a gente quer ser proprietário dos outros, e para a gente ser proprietário dos outros, a gente quer excluir todos os outros que de alguma maneira estão perto daquela que a gente quer possuir. Nós agimos de maneira diabólica. Por quê? Porque eu não me possuo, eu ainda não dei conta de controlar as minhas carências, eu ainda não dei um jeito de organizar dentro de mim todos os meus desequilíbrios. E todos nós somos assim, minha gente. Todos nós temos essa parte doente que precisa ser consertada. Todos nós temos essa propriedade que precisa passar à Escritura. Agora, o esforço do dia a dia é que vai fazendo com que a gente vá vencendo isso. Primeira coisa, ter consciência. Primeira coisa, o primeiro passo para a transformação é a consciência. Eu tenho que ter consciência das minhas possibilidades e dos meus limites. E quando eu me torno consciente do que eu tenho de bom e do que eu tenho de ruim, eu vou investir um pouco mais para multiplicar a minha parte boa, que nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida. Ninguém que vai ganhar sempre. Mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida, e de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo fracassos. Está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma.
que aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, num determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador ele fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele, e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário, isso é, prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando, que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala. Na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida. Por quê? Porque você não viveu essa reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi julgando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. E eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade. E se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando aqueles que estão do meu lado.
Porque às vezes a gente se transforma no problema para o outro justamente por causa disso. Não estou com um coração reconciliado, não estou reconciliado com a minha história e acabo transformando a vida dos outros que estão do meu lado numa experiência desagradável, pesada. Às vezes a gente vira um peso na vida do outro. Por quê? Porque nós estamos trazendo pesos demais para dentro de nós. Pedir a Deus para a gente ser mais leve, né? Vamos jogar fora aquilo que precisa ser jogado fora. Vamos assumir o que precisa ser assumido. Vamos dar a Deus uma oportunidade de agir dentro do nosso coração. E se este programa pode ser um instrumento na vida daquele rapaz, quem sabe pode ser na sua também. Se ele pôde ajudar um coração a tomar posse do jogo contrário que ele estava vivendo e inverter a situação, por que isso também não pode acontecer com a gente? Eu digo porque eu também sou beneficiado com este programa. O que Deus fala em mim a você, que fala em mim para você, que fala em você para mim, através das cartas que chegam, essa é a matéria-prima bonita da nossa conversão. É assim que nós vamos vivendo este bonito processo de sermos transformados para melhor. Ser transformado para pior, não. Isso é involuir. E não é isso que nós queremos para nós. Deus não nos coloca fardos, Ele nos alivia. Porque essa é uma consequência natural daquele que se empenha no processo de mudança. A gente vai ficando mais leve. Ter um coração de Jesus significa ter um coração mais leve. Ter um coração semelhante ao dele, a gente abre mão dos ódios que nos pesam, dos rancores que nos machucam. E aí a gente vai ficando, assumindo uma leveza humana que é um projeto muito interessante. Ouso dizer, é um projeto muito inteligente, que só os sábios saberão compreender. Nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi Ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. Talvez você esteja pensando aí, é verdade. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você é. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. E às vezes, nós vamos ficando cansados e a vida vai ficando um fardo para nós, porque nos falta essa coragem de romper com aquilo que nos faz ficar perdidos. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem de consumo. E infelizmente você acostumou a viver assim, mas sabe muito bem lá dentro, no fundo do coração, sabe que este incômodo precisa terminar, porque a sua realização é que está em jogo. E nós não temos o direito não, gente, de brincar com a nossa realização. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, não é verdade? Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assim. Não. A vida é urgente
E nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Hoje é Jesus nos dizendo isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque quando nós estamos escolhendo errado, a gente fica cansado mesmo. É sempre muito desgastante. É sempre muito desgastante quando nós estamos com a percepção de estarmos no lugar errado, fazendo o que é errado, com as pessoas erradas. É cansativo. Mas você não é um caso perdido por estar cansado. E Ele oferece essa possibilidade de dar o descanso, de nos oferecer esse descanso. E como é que nós descansamos, minha gente? É ficando acomodados? Não. Nós podemos descansar quando, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente caminha na direção do contexto certo. Quando você fala: olha, a partir de hoje, tudo que está ao meu redor, todos que estão ao meu redor, precisam facilitar a minha salvação. Porque em algum momento você pode descobrir, você de repente, através desse programa, através de uma leitura que você faz, através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. E nisso consiste o amor humano, em acelerar o desejo de Deus na vida daquela pessoa. Para isso nós nos amamos, não é? Aí a gente identifica, sempre olhando como a gente propõe, né? Que na nossa vida nós precisamos rever o nosso jeito de viver constantemente. É um exercício de conversão. A gente lançar uma luz sobre o nosso modo de viver e ter coragem de reconhecer onde é que nós não fomos semelhantes. Qual foi a atitude de hoje que, ao invés de lhe fazer avançar na semelhança com Jesus, lhe fez retroceder? Qual foi a palavra que você disse hoje que não lhe fez ser semelhante a Jesus? Qual foi o pensamento? O que você pensou hoje? Até mesmo na relação com os outros, né? Pode observar. Muitas vezes nós não mudamos a atitude é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. Por quê? O outro não está me interpretando do jeito certo. Não sou um objeto de consumo. Mesmo como padre, ainda que eu tenha que doar a minha vida, eu não sou um objeto de consumo. Às vezes nós somos tão cruéis com o que a gente pensa, os nossos preconceitos, as nossas imagens distorcidas do outro. Nós somos muito dissemelhantes, não somos semelhantes a Jesus. Porque se nós olhamos para a maneira como Jesus
se relacionava com os seus, era sempre uma postura acolhedora, amorosa, dura às vezes, mas nunca sem perder a ternura e o amor. Aliás, a dureza de Jesus só tinha sentido porque ele queria o bem das pessoas. Às vezes nós somos duros, não é porque a gente quer o bem, é porque nós somos cruéis mesmo. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. Porque de alguma maneira ele já está orquestrado por um motivo maior interior que o radica naquela situação. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. E quando é que eu vou obter as graças de ter um coração semelhante ao dele? Quando a vida for difícil, gente. Quando alguém me ofender. Então não é quando alguém me elogia que eu aprendo a ter um coração semelhante ao dele. É quando alguém me ofende. Quando alguém me machuca, com um gesto, com uma palavra. Quando alguém me trai. Quando a cruz da solidão pesa sobre mim. Quando alguém me injustiça. Quando alguém me calunia. Quando alguém olha, para nós, faz uma fofoca, uma calúnia, quando alguém nos desrespeita. É nessa hora que nós vamos ter a necessidade de ter um coração semelhante ao dele. Para quê? Aquilo que nos injustiça, aquela palavra que nos fere, que nos machuca, não tenha o poder de nos fazer perder a direção. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.